Dando sequência aos nossos vídeos do estudo em Apocalipse, que propusemos a estudar versículo por versículo, já fizemos uma série de vídeos abrangendo o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. O propósito agora é continuar a partir do capítulo 4, também, da mesma maneira, vendo versículo por versículo. Só destacando que o Senhor, ele propôs para João escrever 3 tópicos, 3 itens que fala de épocas. Olhando no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, ele disse a João: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. E João escreveu as coisas que ele viu até o presente momento. Ele viu a glória de Cristo, o sumo sacerdote, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. Aí ele manda carta para as 7 igrejas, lembrando que 7 é um número perfeito, não perfeição de que não há erros, mas é um número perfeito, um número completo. O Senhor escolheu 7 igrejas, 7 situações da que existia ali na época, para mostrar toda a trajetória da igreja até o dia do seu arrebatamento. Então, abrangemos as coisas que ele viu, a glória de Cristo, as coisas que são as 7 cartas, as 7 igrejas, situação atual, que perdura até hoje. E no capítulo 4 em diante, ele vai falar para João das coisas que hão de acontecer depois que a igreja for tirada. Capítulo 4, versículo 1, diz: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e mostrar-te-ei o que deve acontecer depois destas coisas. Primeiro versículo. João fala aqui, na minha versão da Bíblia, ele diz: ele viu não somente uma porta aberta no céu. Existem versões da Bíblia que diz que ele viu uma porta aberta. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele viu não somente uma porta aberta, ele viu o céu aberto. E não é um fato inédito aqui. Já no passado, Deus mostrou para Ezequiel o céu aberto e deu visões para ele. Foi com Estevão, no dia que estava sendo apedrejado, ele olhou e disse: vejo o céu aberto. O Senhor, quando ele falou do que ele veio fazer, ele disse: de hora adiante vereis o céu aberto e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a situação aqui para João é a mesma. Ele não viu uma porta, ele viu o céu aberto. E aquela voz que havia ouvido lá no começo, o Senhor falando com ele, agora ele ouve novamente a mesma voz, dizendo: sobe para aqui e mostrar-te-ei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, esse chamado sobe para aqui é um pré-anúncio do que vai ser o arrebatamento depois para tirar a igreja. É só um pré-anúncio, não é o arrebatamento em si. João subiu em espírito, não foi no próprio corpo. Versículo 2 ele diz isso: imediatamente achei-me em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono
alguém sentado. Ele viu no céu um trono. Não se sabe a que distância isso está da Terra, a que distância isso está do universo. Ele estava pairando no céu. O fato de ele ver um trono, trono fala de autoridade, de poder. E havia alguém sentado ali que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra e sobre todo o universo. Nada foge da autoridade dele. Ele ordena, ele permite e ele não permite. A palavra final é dele. Ele é a autoridade, ele é o Todo-Poderoso. Versículo 3, ele diz: E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto esmeralda. Esse que está sentado no trono, ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Se nós olharmos no capítulo 21 desse mesmo livro, capítulo 21, versículo 11, ele fala da Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e ele continua o versículo 11 dizendo: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante à pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, quando João viu aquele sentado no trono, que tem o aspecto da pedra de jaspe, ele falava da glória desse homem, desse que está sentado no trono. Ele viu a glória de Deus. Tinha que estar em espírito. O Senhor disse que ninguém no corpo poderia ver a glória de Deus, a não ser quando o Senhor se transfigurou ali diante deles para que 3 deles vissem a sua glória. E eles falaram que o seu rosto brilhava mais forte do que o sol ao meio-dia. Então ele viu, ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, versículo 3 do capítulo 4. E de sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha. Tanto jaspe como sardônio são sólidas, para mostrar que a glória de Deus é sólida. E agora o sardônio. Sardônio é uma pedra vermelha, representa a redenção. Vermelho igual o sangue de Cristo derramado para nos tirar da condenação do inferno. Sardônio. Então, em Deus estava tanto a pedra de jaspe como a de sardônio, representando a glória e a redenção. Mas ele continua: e há um arco-íris, semelhante no aspecto esmeralda. O arco-íris, ele está falando aqui de esmeralda, esmeralda provavelmente é verde, se nos tempos bíblicos era assim, mas ele viu um arco-íris no trono. Lembrar que arco-íris foi o nome dado pelo homem para esse arco que aparece nas nuvens quando chove, o vapor de água se separa como prismas diante da luz do sol e aparece o arco. E os homens chamaram de arco-íris. Na minha época de criança, os meus coleguinhas e nós chamávamos aquilo de arco da velha. Mas na realidade aquele é o arco de Deus. Quando o povo desceu da arca, Noé, quando atravessou o dilúvio, desceu da arca, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, que jamais destruiria a terra
com água, com o dilúvio. Eu disse, jamais destruirei a terra. Jamais vou destruir com água, com dilúvio. E ele falou para Noé, toda vez que eu trouxer nuvens sobre a terra, e que eu colocar o meu arco na nuvem, vou lembrar dessa aliança que fiz contigo e com a humanidade, que jamais destruirei a terra com água. E lá no trono de Deus está o arco. Lembrando que ele tem uma aliança com a humanidade. Então, João viu o versículo 3, a pedra semelhante a jaspe, a glória de Deus, a pedra de sardônio, a redenção de Deus, e o arco, a misericórdia de Deus. A aliança que ele fez com a humanidade, e que ele tem lá o arco como testemunho, e o arco vem sobre as nuvens quando traz chuva sobre a terra como testemunho. Se lembrar bem, toda vez que chove, que começa uma chuva bem fininha à tarde, a gente vê o arco-íris quase completo. A parte de cima totalmente completo, a gente não consegue ver a de baixo. A de cima está perfeita, porque Deus é fiel. A parte de baixo que não aparece é que o homem nem sempre é fiel. Ela ainda falta se completar. E reforçando, tanto o jaspe como o sardônio, como a esmeralda, são pedras sólidas. Isso é sólido, não vai quebrar. É da parte de Deus. Ele é fiel e justo.